não tem a ver com o número de pacientes que você atende. Tem a Exato. ver com o seu ticket e principalmente com o serviço que você oferece e o resultado que você gera para ele. Eu tenho visto muitos depoimentos da Natália, ela compartilha com a gente, né? Dos pacientes falando disso. Nossa, eu melhorei muito rápido as dores que eu estava há muito tempo. Então, e aí quando você vai ficando cada vez melhor nisso, né? Quanto mais resultado você tem, aquelas pessoas começam a te indicar. E hoje a Natália, que começou com a empresa de marketing, hoje ela até parou a empresa de marketing porque os pacientes hoje dela vêm de forma ou encaminhada por outros médicos ou por outros pacientes, porque ela já realmente tem construído aí o nome dela, a marca dela, e isso é muito poderoso. E isso, Natália, ninguém te tira. Ninguém. Isso é o mais poderoso. E sabe o que é mais poderoso do que isso? Se tudo der errado, sei lá, ou se você quiser mudar, voltar para o Piauí, por exemplo, você consegue começar tudo de novo. A gente está aqui criando um formato novo de conteúdo que a gente está chamando de CVM Cash Premium. E o grande objetivo dessas entrevistas é a gente entender um pouco mais a fundo, né, a trajetória desses colegas, utilizando a metodologia do CVM, tá? Então, hoje a gente vai ter como convidada a doutora Natália Valente. Já vou chamar ela aqui. Aê! Boa noite. Boa noite, Natália. Tudo bem? Obrigado por ter aceitado o convite. Ah, que isso. Obrigado pela gratidão, né, por estar aqui com a gente, compartilhando um pouquinho da sua jornada. E aí, a primeira coisa que eu quero te perguntar, eu falei que vai ser diferente, tá? Antes de você se apresentar, antes de qualquer coisa, Natália, hoje você vive exclusivamente atendimento particular ou predominantemente atendimento particular? Sim ou não? Predominantemente em atendimento particular. Show de bola, show de bola. Agora sim. Então agora a gente valida nosso formato novo de podcast aqui. E agora se apresenta, pessoal. Quem é Natália Valente? Onde você conheceu o CVM? Como era que estava a sua vida nessa época aí? Então, eu sou médica, especialista em acupuntura e medicina da dor. Hoje eu atuo em Brasília, no Distrito Federal. E eu sou uma pessoa apaixonada pela medicina e pela minha especialidade. Não é à toa que eu escolhi especialidades diferentes. Na época que eu fiz residência, ninguém sabia nem que existia residência em acupuntura e nem que existia residência em medicina da dor, né? Hoje as coisas já mudaram um pouco, mas eu sempre fui muito questionada sobre o porquê dessas escolhas, né? E até mesmo da dor, mas dor não é especialidade. E eu escolhi isso com o coração mesmo, sabe, Wilder? Porque eu amava realmente desde o início da faculdade. Eu tenho história familiar de dor crônica, tenho história de dor crônica na minha família. Eu mesmo vivi episódios de dores crônicas de dificílimo tratamento que não foram bem acompanhados, a meu ver, né? Na época eu não era médica ainda, eu era criança, adolescente. E quando eu finalizei as minhas especializações, Wilder, assim, era uma sensação de alegria tão grande, sabe? Acabar a residência e, enfim, vamos lá, agora vou trabalhar com o que eu amo, né? Acho que é isso que a maioria das pessoas pensa, né? Nem todos, Sim. mas eu acho que a maioria pensa assim. E a verdade é que quando eu comecei, a realidade no mercado de trabalho, ela foi bem diferente do que eu imaginava que seria, mas o fato é que eu não tinha muita ideia do que seria, porque ninguém nunca tinha falado sobre como é que era você trabalhar atendendo convênios, né? E eu não comecei. Tem gente que já começa, termina a residência e já passa num concurso público e já começa atuando em algum hospital público, algum serviço, né?
E eu não Uhum. comecei por aí, até porque eu me mudei várias vezes, né? Eu fiz faculdade num lugar, fiz uma primeira residência em outro, a segunda residência em outro, depois eu voltei para Brasília, então assim. É, e eu não sabia como que funcionava o mercado nem nada disso, né? Eu fui aproveitando aí as oportunidades daquele jeito, né? Me ofereciam, eu aceitava. Plantão, eu Uhum. aceitava, ambulatório eu aceitava, e o que tinha eu aceitava, e o pessoal ia oferecendo aí as vagas, né? As oportunidades e tudo eu ia pegando. Afinal de contas, quando a gente termina, né? O que a gente quer é trabalhar para poder construir o nosso patrimônio, né? E ser recompensado finalmente, né? Depois de anos aí de residência, né? Só pra gente, pra gente, só pra pontuar uma coisa, você tem quantos anos hoje? 30, 30 anos. É porque 30 anos. você fala Como como se se, fosse, né? né? Tem o quê? Quanto tempo de formada? 5? 5 anos de formada. 5 anos. 5 anos Incrível. formada. Mas, assim, isso é uma coisa também, porque, assim, eu já terminei a faculdade sabendo o que eu queria, né? E isso agilizou bastante a minha trajetória, porque eu não fiquei, terminei a residência, terminei a faculdade, fiquei pensando, o que que eu vou fazer, o que que eu gosto mais, Uhum. o que tem um melhor ganho financeiro. Eu não pensei nisso, eu já sabia o que eu queria. Eu fiz os estágios durante a faculdade, fui conhecer os hospitais que eu já ah, ah, desejava fazer residência e me preparei para isso. Terminei a faculdade, entrei na residência, terminei uma residência, engatei em outra residência. Eu não parei para ficar trabalhando, exclusivamente trabalhando para juntar dinheiro nem nada disso, né? Ou às vezes até decidir, né? Tem gente que termina a faculdade e vai decidir e tudo isso assim vai passando o tempo, né? Então, assim, isso foi uma coisa que agilizou bastante, né? E da mesma forma, quando eu terminei também a residência, eu já sabia que eu não queria ficar trabalhando com plantão. Eu me especializei, então eu queria trabalhar com a minha especialidade, né? Então, assim, eu peguei plantão por poucos meses, na verdade, né? Uhum. Enquanto eu, Uhum. eu me estabelecia e tudo, mas já com a ideia de que, assim, aquilo ali era passageiro. Então, eu também não Uhum. fiquei escrava de plantão, né? Naquela loucura de virar noites e noites por meses e meses, né? Eu determinei um prazo e chegou naquele prazo, eu dei ali 3 meses e pronto, acabou. E aí, fui Uhum. para o próximo passo, que foi quando eu comecei a ficar atendendo só ambulatorialmente, né? Já que a minha especialidade, ela é predominantemente ambulatorial, né? Então, quando eu decidi fazer isso, eu achei que seria o momento em que eu ia ficar plenamente satisfeita, né? Mas isso não Uhum. aconteceu por conta, é, como dizer assim, da demanda de estar atendendo o convênio, né? E, e assim, eu acho que existem muitas histórias, né? Existem muitas coisas aí que a gente escuta, mas assim, eu nunca imaginei que eu fosse chegar a receber R$ 5 para atender um paciente de um convênio de saúde, né? Obviamente que, obviamente não, né? Mas assim, isso aí é porque tinha a porcentagem que era dada para a clínica onde eu atendia também, tudo. Mas no final das contas, eu atendi um paciente por R$ 5, gente. Não compra nem uma barra de chocolate mais. Pô, não é? Não, e não dá certo isso, né? E enfim, eu fui me desgostando, né? Eu falei, gente, mas como pode? Como pode isso? E eu comecei a trabalhar muito, né? Assim, atendendo de manhã, de tarde, de noite, 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 sábado de manhã, de tarde, domingo de manhã e ambulatorialmente, né? Eu fazia atendimento de home care também, mas eu tava assim no momento em que eu já começava a ficar assim, mas por que que eu tô tão insatisfeita? Né? Por que que eu não estou realizada no que eu estou fazendo se eu amo tanto a minha especialidade, se eu amo tanto o que eu faço? E eu amo estudar
isso todo dia e eu amo receber esses pacientes e ouvir o que eles têm para me dizer e ajudar eles de verdade. E aí o fato é que eu não estava fazendo isso, então eu não estava tendo tempo para estudar o que eu amo, eu não estava tendo tempo para receber esse paciente com carinho e ouvir o que ele tinha para me dizer e atender ele do jeito que eu sei, né, do jeito que eu sabia fazer. Porque, assim, eu cheguei a trabalhar num local que eles me pediam para atender 10 pacientes por hora. E assim, eu ainda. 6 minutos, mais ou menos, né? Aí eu ainda fiz um dia, eu falei, não, isso aqui não dá certo, não. Vamos diminuir aí, pelo menos 10 minutos. São 6 pacientes por hora. E Mas aí, assim, Natália, eu queria te perguntar uma coisa nesse contexto aí que eu acho que é muito importante. Como era que tu se sentia? Tu lembra, assim, se tu fechar o olho e pensar assim, qual era o sentimento que você tinha naquela época, assim? Você lembra? era um sentimento de que eu não estava sendo útil, de verdade. Era um De sentimento impotência? de que eu estudei tanto para não conseguir ajudar esse paciente de verdade. E eu não estava num contexto de hospital público, onde muitas coisas elas fogem realmente do nosso controle, né? Que gera também uma certa insatisfação, bastante satisfação, na verdade, né? Uhum, Eu estava num contexto de atendimento privado, por convênios, em que existia uhum. uma administração, existia uma série de coisas aí. É, e assim, os pacientes, eles, na verdade, às vezes eles nem ficavam insatisfeitos, porque eu acho que eles, na verdade, eles nem tinham noção do que era realmente um atendimento médico de verdade, assim, com Uhum, qualidade, né? uhum. Mas o fato é que a sensação que eu tinha era sempre que, assim, eu não Uma estou fazendo o que eu vim aqui para fazer, não foi para isso que eu vim aqui, não frustra... foi frustração seria uma palavra que frustração. resumiria. Sim, com certeza. E aí, principalmente tu, né, que vem dessa história pessoal, né? Tipo, Uhum, tu não fez medicina só por status, tu não fez medicina só para. Não, você fez medicina e especialmente as tuas especialidades porque você tem como missão de vida, né, fazer com que o mínimo de pessoas possíveis não passe por aquilo que você passou, não é exatamente. isso? E aí, quando você se viu nesse momento aí, dentro desse atendimento por volume, você estava, infelizmente, não estava conseguindo fazer aquilo que você tinha se proposto a fazer. E Exatamente. isso é. Aí por isso que eu te perguntei como era que se sentia. Foi aí que você conheceu a gente ou não? Como é que Foi aí foi? que eu conheci. Porque, na verdade, assim, eu não sabia muito bem o que fazer para mudar isso, né? Eu não sabia, na verdade, nem que seria possível mudar, como seria possível mudar, mas eu comecei a procurar opções, né, de formas aleatórias na internet. Pediu a Deus, Orei para o Senhor dar sabedoria, mas tem que ser, né? aí Porque apareceu um anúncio nosso no Instagram. se o Senhor não for na frente realmente para dar a sabedoria e o discernimento de qual o próximo passo, a gente não consegue seguir, né? Mas Sim. aí apareceu o anúncio CVM e eu fiquei namorando, né? Eu li assim, que interessante. Fiquei namorando com aquilo ali, eu abria, e aí lia um pouquinho, aí ficava, será que vale a pena? Será que vale a pena esse investimento e tudo, né? E aí eu sei que no final das contas eu fechei numa oportunidade do Black Friday, Black né? Friday. Foi. Tu não foste daquelas pessoas que viu e de primeira já entrou, não. Tu Não, ficou ali igual mineiro, né? Comendo pela beirada, pela beirada. analisando. Fiquei Entendi. acompanhando e tudo. É, Mas, assim, a proposta, que era a proposta de viver de atendimento particular, nem era a proposta que mais me chamava a atenção, porque eu não pensava de forma alguma em migrar para atendimento particular, nem nada disso, né? O que eu pensava era que, assim, eu preciso fazer alguma coisa para mudar essa realidade, porque da forma como está, não está bom.
eu preciso realmente exercer o meu propósito, fazer o que eu vim para fazer e eu não estou conseguindo, né? O Albert Einstein fala, tem uma frase dele que é muito massa, que retrata isso que você está falando, né? Que é insanidade nossa querer resultados diferentes se a gente continua fazendo as mesmas coisas, né? Exatamente. Então você nem sabia exatamente o que você ia fazer, mas você sabia que não queria mais continuar fazendo aquilo que você estava fazendo. Exatamente. Que Exatamente. massa. Então, eu não fui atraída por uma proposta específica de atendimento particular. Mas eu lembro que eu olhei a grade, né? O que ia ser dado. E aí, aquela grade curricular me chamou a atenção, né? Olha aí, olha aí, equipe. Vamos mostrar mais essa grade. Eu fiquei olhando assim, mas eles falam de melhorar o atendimento, eles falam de marketing, eles falam disso. E aí eu fiquei, será que é bom mesmo? Normal. E aí eu falei, vou pagar para ver. E paguei. Antes da pandemia a gente começou esse projeto em 2019, né? Antes da pandemia não era tão comum como é agora a gente fazer cursos online, a gente ter essa comunicação online, né? Exato, exato, A gente está falando de novembro de 2019, né? exatamente. E aí você entrou no CVM, o que que mudou depois que você entrou no CVM? O que que aconteceu com a trajetória da doutora Natália Valente? Então, eu comecei a assistir às aulas e eu já fui logo batendo de frente, né, Vivi, com muita coisa. Você lembra, né? Por Que exemplo, lembra as coisas que tu batia de frente? e o principal é a parte do marketing, né? O principal Uhum. é a parte do marketing. Porque, assim, para mim, aquilo ali era uma coisa que. E, Tu, assim, antes ach, da tu achava que pandemia. funcionava para outras especialidades, para ti não. Na verdade, eu achava que funcionava para outros profissionais, não para o médico, né? Então, assim, eu queria aproveitar o que tinha de bom no curso, mas aquela parte ali eu já olhei assim, não, isso aí não é para mim, mas eu vou assistir a aula, né? Porque assim, eu comecei muito atrasada, porque é aquela coisa, né? A gente paga, e eu acho que a maioria das pessoas é assim, porque o É o médico ser ele humano, né? eu sempre tenho uma carga horária de trabalho alta, família e outras coisas, inclusive o momento de lazer. E tem que separar o tempo para o estudo, né? Aí tem que estudar Uhum. as coisas da sua área, da sua especialidade, e aí tem que abrir um espacinho ainda para estudar a respeito de atendimento, né? Para poder fazer o curso CVM. Então, eu comecei o curso, eu vi a parte de introdução, que eu acho que era 5 minutos, né? Aí eu olhei lá, todas as aulas, e eu falei, não, depois eu vou assistir. E foi passando, passando. Aí eu assisti uma aula, e aí teve o encontro, né? Teve o nosso encontro online, né, da turma toda. E eu vi, assim, que o pessoal tava lá fazendo umas perguntas, tava fazendo umas coisas. Eu falei, meu Deus, eu não assisti nada da aula, não sei nada, não vou perguntar nada. E aí aquilo ali me deu um sacode, assim, né? E aí eu acho que já tinha liberado já mais da metade do curso. E eu tinha assistido só uma aula. Então, eu não tinha sido nenhum módulo, tinha sido uma aula só, né? Uhum. E aí eu fiquei, gente, desculpa, eu tô atrasada, não sei o quê. E aí eu fiquei assim, como é que eu vou fazer pergunta se eu não sei nem do que está se tratando? E aí eu falei, não, vou me dedicar, paguei, então agora eu tenho que fazer, não posso deixar acabar esses encontros sem aproveitar os professores para poder perguntar, né? E aí Sim. comecei a assistir, até que chegou num ponto que eu me empenhei tanto, assim, que aí eu já estava na frente de todo mundo já, e aí chegava lá nas reuniões, só era eu perguntando praticamente. E isso foi bom para mim, porque perguntar e ter essa resposta direta de vocês, nossa, era algo que eu ficava assim, gente, eles respondem a gente, sabe? Eles respondem mesmo. Então, a minha dúvida especificamente, ela é respondida. Eu não fico ali perdida no meio da turma, né? Eu tenho direito de voz
E a minha questão, ela é resolvida, né? Ou, em parte, pelo menos, é discutida. E aí, entre tantas coisas, o que fica bem claro, assim, na minha memória, é quando eu falei, assim, que, olha, eu posso até fazer o marketing. Eu já estava pensando assim, não, o marketing é interessante, assim, e tal, mas eu não vou gravar vídeo. E aí, a gente parou ali, conversou a respeito, né, disso. E aí, você me falou que, olha, você pode até não gravar vídeo, mas você tem que procurar uma outra opção, né? Eu me lembro muito de você respondendo isso. E, e eu fiquei assim, tá, tudo bem. Então, se eu não quero gravar vídeo, o que eu vou fazer? Eu comecei a pensar em um bocado de coisa. Eu, não, espera um pouquinho, deixa passar isso aí. E aí eu terminei o restante do curso e fiquei assim, e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que que eu E vou fazer aí, com esse conhecimento? isso. E aí, Tu tentou colocar isso em prática onde você estava atuando lá, por exemplo, nos tentei, planos? tentei. À medida que eu consegui organizar, que eu finalizei, eu gosto de fazer resumo, né? Escrevi algumas coisas. E aí, você sempre falava assim, vai colocando em prática. Não precisa assistir a aula toda, coloca em prática. Aí não, eu tenho que assistir tudo. Aí eu corri, assisti tudo. E aí eu tentei colocar em prática o que era possível colocar, né? Considerando que eu estava em um local que não era administrado por mim, enfim, tinham já aí as suas formas de trabalhar, um treinamento para os funcionários e tudo mais. Uhum. E aí eu tentei colocar, e aí assim, a primeira paciente que entrou em contato comigo diretamente, que aí eu passei para o pessoal da clínica e, tipo assim, vamos marcar. E aí a gente tava começando até num espaço diferente, assim. E aí, quando chegou a paciente, ela ficou extremamente chateada por conta da falta de treinamento. Organização, Acho que da falta de organização. treinamento específico da secretária para essa situação específica, porque era uma clínica de Uhum. convênio, não era uma clínica particular. E Sim, ela ia ser atendida. os modelos são diferentes, né? Não tem, Exato. não é que a gente fala muito, a gente compara muito a Ferrari com a Fiat, né? Uhum. Modelos de negócio diferentes. A Fiat ela ganha no volume. Sim. Clínica popular, convênio, se não for por volume, ele nem se sustenta. O modelo de negócio nem se sustenta. E o particular não, né? Não e aí você consegue trabalhar, atender menos, cobrar mais e oferecer um atendimento diferenciado. Mas Isso. desculpa te cortar. Não, que é isso, fica à vontade. Mas aí, assim, a paciente ficou extremamente chateada, porque a secretária não tinha um treinamento específico para lidar com um paciente mais exigente, né? Uhum. E ela simplesmente foi embora e nem teve consulta. Nem teve consulta. Tua primeira Ela paciente. entrou, ela entrou na clínica e aí, na hora que começou lá a conversar, tal, não sei o quê, ela saiu bufante e foi embora, né? E aí eu fiquei assim, ai meu Deus do céu, mas tipo assim, era a minha primeira paciente particular, que eu tinha já organizado, tinha levado já os arquivos para poder fazer a consulta que converte, para poder fazer a parte da conduta efetiva, apresentar o meu pai para ela. E aí nem, Ela nem foi chegou a embora. acontecer. E aí depois disso eu Poxa fiquei assim, vida. não, tipo assim, não dá. E aí eu fiz outras tentativas também, em outros locais também, né? Mas assim, não dava certo, porque aí já tinha outro paciente do convênio aguardando, e aquela coisa, se você está se propondo a prestar um atendimento de excelência para o seu paciente de convênio, que refere aí também a questão da pontualidade e da atenção, né? Então, eu não Uhum. poderia também deixar o paciente do convênio que estava lá esperando por mim mais de meia hora, né? Assim, 10 minutos para mim eu acho que é o limite, assim. Eu sou bem cri-cri hoje em dia, né? Com essa questão de horário. Mas, e aí, assim, ainda ficar aquela coisa, você tá aqui na consulta pensando que precisava de mais tempo para poder explicar melhor a situação, para poder definir melhor o tratamento, para poder oferecer o programa de acompanhamento.
né? E mais preocupado porque tem um outro paciente esperando a meia Uhum. hora. Então, assim, aí a cabeça começa a ficar confusa, você não consegue focar nem no que você está fazendo no momento assim, não funciona dessa forma, né? E aí eu percebi que não, assim não dá certo. Eu preciso pensar em uma outra forma de aplicar, porque nos locais onde eu estou atualmente não é possível. E eu acredito em tudo isso. E assim, eu não tinha ainda o objetivo de ter a minha clínica particular, viu? Eu não tinha De ainda esse... novo, tu só tinha decidido que ali não, que daquela forma não podia continuar. E aí Exato. E aí eu foi comecei a lá, tentar orou de mudar. novo, Aí eu comecei orou a de tentar novo. mudar onde eu já estava, né? Exato. E aí eu orei de novo, sempre Senhor, me... orando, né? Sempre orando Ah, pra... posso te interromper e falar duas Claro. coisas que eu acho que faz muito sentido falar agora, que é, primeira, é, às vezes, né, Natália, a gente esquece que a nossa imagem, a nossa reputação, ela é feita durante todo o tempo. Começa às vezes até no ensino médio, na faculdade, residência, e às vezes, e principalmente no mercado de trabalho. Então, se você, muitos colegas pensam, eu vou começar a atender no plantão, vou começar a atender plano, clínica popular, porque eu vou ficar famoso. Mas qual é esse famoso que você vai ficar? Atendendo um paciente rápido, muitas vezes sem tempo, na pressa, com a Uhum. bexiga cheia, com o com o estômago vazio. Você está criando sua reputação. Então a gente fala muito, tem que ter muito cuidado com isso. Não é que você não possa, né? A gente nós não somos radicais. A gente entende que, que, que na nossa trajetória a gente tem momentos, tem fases. Então, por exemplo, está no início de carreira, poxa vida, a gente precisa de dinheiro. Então, nada de errado dar um plantão, trabalhar numa clínica, atender em algum lugar ali, numa clínica popular, enfim, não importa, no SUS, não importa. Mas lembrar que você está construindo, onde você atende os pacientes, você está construindo sua reputação, né? A, Exatamente. a segunda coisa que eu queria falar, que eu acho que é para onde a gente está caminhando agora, né, é que às vezes a gente fica pedindo a Deus para nos dar uma oportunidade. Senhor, me dá uma oportunidade. Senhor, me faz um milagre e tal. E é interessante, né, onde a gente está agora no ponto da tua história, que já é a segunda vez que você foi lá, você tomou uma decisão e você correu atrás, né? Se capacitou, estudou, enfim. E aí, magicamente, entre aspas, né? Milagrosamente, a oportunidade aparece, né? Então, a oportunidade, ela não chega, ela não cai do céu. A gente cria ela, né? A gente conquista. Uhum. E o detalhe, Líder, é que assim, depois que eu finalizei o curso, que eu comecei a tentar aplicar, né, as técnicas, tudo, diante aí dessas situações de frustração, né, de tentar e não dar certo, tentar ali não dá certo, tentar assim não dá certo, eu estava também tentando suprir algumas coisas que eu achava que eu precisava estudar mais, como, por exemplo, a parte do marketing, né? Então, eu falo isso assim, eu não sou exemplo nesse aspecto, viu, pessoal? Porque não precisa. Mas, assim, quando eu terminei o curso, eu fiz curso de oratória, eu fiz curso de gravação e edição de vídeo, eu fiz curso para poder usar o teleprompter, eu fiz curso de que mais? Nem me lembro mais. Mas por quê? Porque eu queria chegar no momento em que eu falasse assim, não, agora eu estou realmente pronta, agora eu sei e eu vou começar a fazer o meu marketing. Mas assim, a verdade verdadeira, é que assim, esse momento de você estar totalmente pronto não existe, né? Então, Ele assim, nunca vai chegar, né? não, então não importa quantos cursos a gente faça, se você vai fazer bacharelado em cinema para poder fazer a Sim. gravação. Então, assim, não precisa tudo isso, não, viu? Eu sei que com certeza tem muitas pessoas que são perfeccionistas, e assim, a gente precisa começar. E aí, depois que a gente começa, não é tão bom, e o segundo é melhor que o primeiro, e o terceiro é melhor que o segundo, o décimo é melhor que o nono, o centésimo é melhor do que o 99º, e por aí vai, né? Então, Sim. eu fui
durante esse tempo pensando, tentando ver isso, né? Tipo, o que que eu posso fazer, o que que eu posso fazer. Até que eu comecei a orar e pedir assim, Senhor, será que tá na hora de eu ter o meu próprio lugar, né? Entre todas as dúvidas que ficavam, principalmente porque eu tinha terminado a minha residência há pouco tempo, porque eu tinha pouco tempo de formada, o tempo médio, que sempre a gente ouvia falar na faculdade, era de 10 anos, atendendo convênio, ou atendendo no serviço público, para depois você poder estruturar o seu atendimento particular, né? E eu não estava nem perto disso. Então, foi algo que eu comecei a orar, né? E aí, um belo dia, a gente estava olhando e foi uma coisa assim, eu falo, gente, o Senhor, ele abençoou a gente assim, de uma forma tão incrível. Porque a gente estava olhando isso depois da pandemia, né? A pandemia começou em março. E aí, depois da pandemia, alguns locais onde eu trabalhava fecharam. Outros fecharam, alguns fecharam permanentemente, outros provisoriamente, né? Os que ficaram abertos eu reduzi bastante meu turno de trabalho, porque os pacientes já não estavam mais indo, né? Principalmente pacientes idosos, que são a maior parte dos meus atendimentos. E aí, e agora, né? Aí eu trabalhava tanto e aí comecei a trabalhar só 3 turnos por semana. Aí o tempo que faltava agora ficou Pois é. sobrando. E aí nesse tempo foi que eu aproveitei para fazer esses cursos todos, né? E aí que veio esse direcionamento aí de Deus para a gente realmente pensar no nosso espaço, né? E aí a gente um dia olhando os locais para alugar. E a gente viu um local assim que na hora que eu vi, nossa, que lugar lindo, olha só. E onde é? Ali na Asa Norte. E aí vimos lá decoração, né? Que estava já bem estruturado, não ia precisar fazer reforma, seria só realmente a parte de decoração, né? Não ia precisar ficar quebrando parede, pintando. A gente ia mudar algumas coisas para poder se adequar ao que a gente queria. E aí a gente viu isso. E aí, quando eu conto essa história, gente, as pessoas não acreditam, porque todo mundo acha que eu estava planejando montar a clínica há muito tempo, né? 1 ano, pelo menos, porque é o que a maioria das pessoas faz, se organiza com antecedência, né? Uhum. E isso foi em maio. E aí a gente orou, Wilderi, a gente viu esse lugar, a gente conversou com o proprietário. E aí a gente foi lá no dia seguinte. E aí a gente orou no dia que a gente foi lá. E um dia depois a gente falou para ele que a gente ia fechar. E aí no mesmo dia a gente pegou a chave. E aí um dia depois a gente foi lá e começou a arrumar as coisas. A gente tinha nem assinado contrato ainda. Mas o proprietário ele confiou tanto na gente assim que ele permitiu que a gente começasse, porque a gente falou que a gente já queria começar logo tudo. E assim, Mas ele também agilizamos. estava. Aquele negócio, o problema é a solução, né? Ele também estava numa situação delicada, Sim, ele porque também estava querendo alugar logo, no né? meio da pandemia, todo Exato, mundo exato. fechando, o imóvel Até dele estava porque ocioso, né? ele tinha fechado por conta da pandemia, né? Uhum. Então, ele também tinha essa pressa, né? De Uhum. não deixar o espaço vazio. E isso pra gente foi a oportunidade, né? E aí, assim, a gente pensa assim que, poxa, essa oportunidade poderia ter aparecido, mas se eu não tivesse feito CVM, o que eu ia fazer com uma sala, né? A maioria das pessoas, principalmente neste cenário que você está falando, a pandemia acabou de explodir, tá todo mundo com medo, todo mundo, ninguém sabia como era que as coisas iam acontecer, todo mundo prende o dinheiro, né? E você Uhum. foi lá e disse, agora é a oportunidade. Pois é. E Que aí, massa, que massa. não, isso foi assim, isso foi surpreendente pra mim também, viu? Eu E lembro, eu olha, lembro da tua alegria, quando você me é, ligou, que você falou que tinha fechado. pois Eu é, lembro e muito. assim, as pessoas não acreditam, assim, acho que depois que elas escutam eu contando, né, mas
tem gente que nunca escutou eu contando essa história e acha que, tipo assim, nossa, ela tava montando a clínica, não falando nada pra ninguém. E não foi, não foi. Foram 3 dias. Em 3 dias Em um mês você já estava atendendo lá, né? Menos de um foi. mês? Em Foi junho? finalzinho de Junho? junho. E aí, em julho, a gente fez a inauguração oficial. Início de Show de julho. bola. Que aí foi o Show de tempo de bola. desenrolar a parte burocrática, né? Que também, assim, eu não tinha noção de nada. E aí a gente foi tendo todo acesso a essa informação no curso, né? E aí, coisinhas que a gente vai aprendendo aos poucos na prática, né? Show de bola. E aí eu lembro também, Natália, que nessa tua trajetória, tipo, você começou a atender. Tu lembra dos números? Quantos pacientes você atendeu no primeiro mês? Quantos você atendeu Primeiro no mês, segundo? um, É, e no segundo? Eu lembro que era uma escadinha, né? 7. Aí foi uma escadinha, não foi Não, a minto. 4. Foram 4. E quatro, aí, né? no terceiro, 7. Aí foi uma escadinha, teve o retorno aquele intervalo entre a primeira e a segunda onda, né? Uhum. E aí você começou a ter resultados. E aí eu me lembro que, se eu não me engano, já estava com alguns meses, 4, 5 meses, você me ligou assim, falando assim, mas é isso mesmo? Poxa, tipo, tu tava com resultados que para mim, na época eu olhei assim, pô, mas tá bom, era um resultado que era crescente, não era? E, Tava, tava e aí, crescente. mas, Tava... mas a tua expectativa era que fosse maior, não é? Porque eu achei que, tipo assim, gente, vou montar a clínica. Em 3 meses, acho que eu tinha feito uma meta assim de 6 meses, eu acho. Uhum, Não, não foi de 6 meses, não. 6 meses foi o que você me falou depois, que era para ter calma, esperar 6 meses, né? Mas uhum. eu achei que com 3 meses eu já ia estar pagando as contas do consultório, da O clínica. consultório já ia estar se pagando, né? Eu achei que, porque assim, eu fiz um investimento inicial para poder comprar as coisas, material, computador, arrumar a decoração, né? Mas Uhum. eu queria que, assim, dos custos mensais, Fixos, pelo né? menos 3 meses, assim, já fosse suficiente para em 3 meses eu estar conseguindo pagar essas contas, né, não? E não foi Exatamente. assim. E E aí aí por isso que é importante a gente falar isso aqui agora, porque principalmente quem está começando agora já se programar, já saber, tipo, não existe nenhum negócio, pelo menos que eu conheça, né? E assim, você estuda, por exemplo, o modelo de negócio mais, digamos assim, mais seguro hoje em dia é de franquia. E as melhores franquias, elas prometem um tempo de break-even, que é esse tempo de equilibrar, né, o retorno sobre o investimento de 18 meses. 18 meses, né? Então, tipo, sei lá, pega uma franquia aí do McDonald's, sei lá, 500 mil. Você vai trabalhar 1 ano e meio para poder faturar esse 500 mil. A partir de 1 ano e meio, você começa a ter um lucro em cima daquilo. Então, por isso que é importante, né, a gente se preparar, né, Natália, mentalmente, né, a gente vai falar mais sobre isso, mentalmente no sentido de no atendimento particular, você não tem que ser imediatista, você tem que pensar no médio e longo prazo, né? Por isso que a gente, óbvio, é a estratégia de marketing nossa aqui, a gente está toda hora batendo no plano de saúde, a gente está batendo nas clínicas populares, isso aqui, estratégia de marketing, mas o que acontece é o seguinte: você só vai sair de um galho quando o outro tiver, né? Quando você estiver segurando no outro. Então, nada de errado você estar dando plantão ali, ou você estar atendendo uma clínica popular, atendendo no plano de saúde, enquanto seu consultório deslanche. Porque, pelo amor de Deus, não é porque, principalmente se tiver alguém da família CVM aí, das turmas mais recentes, né? Da turma 12, 13, 11 e tal. Não é porque agora eu sei fazer marketing, agora eu sei encantar meu paciente, que em 3 meses eu vou estar bombando. Às vezes até pode ser que aconteça, mas não é o típico, né? Tem uma frase que eu ouvi do Flávio Augusto da Silva, que para mim é um grande mentor de negócio, que ele fala assim, perguntaram para ele, Flávio, qual o objetivo de qualquer empresa no primeiro ano? Aí ele respondeu,
sobreviver. Então, se seu consultor, se você conseguiu, Natália, em um ano, fazer seu consultório sobreviver, você está de parabéns. E como é que foi esse primeiro ano aí de porque tu entrou Entrei em novembro de 2019 no CVM. Ou isso. dezembro. Aí tu abriu o consultório em julho, 6 meses depois, mais ou menos. Isso. Junho, né? Julho. Julho. Inauguração. Certo. Julho. Certo. E aí, como é que foi esse primeiro ano, então, aí, do consultório? O Wilder foi surpreendente, assim, Foi porque uma montanha russa. foi uma montanha russa, foi surpreendente, mas assim, é, eu eu tinha muita certeza também do que eu queria, né? E eu acho que isso é o essencial. Sabendo que o objetivo é você poder fazer o que você faz bem, né? Que no nosso caso aqui é cuidar do paciente com dor crônica. E assim, o início eu fiquei bem medrosa mesmo, né? Ali a gente fica ali com aquele receio, né? E assim, meu Deus, se não fosse eu poder mandar a mensagem, meu Deus, socorro! Assim, porque tem os momentos de desânimo, né? Quando a gente acha Sim. que vai ter uma evolução e tem outra, né? Um desfecho aí diferente. Desfecho não, né? Porque não foi o final, mas uma evolução diferente e tal. Então, assim, agora deixa eu vou arredondar aqui, porque eu não me lembro das datas exatas, mas com mais ou menos 6 meses a clínica já estava se pagando, de fato. Né? E quando eu entrei em contato com você, você falou, não, espera pelo menos 6 meses aí depois a gente reavalia, muda as estratégias e tal. E aí, com 6 meses, mais ou menos a clínica já estava se pagando. E aquilo ali para mim foi assim, ai, que bom, né? Que alegria. Significa que a gente tava vindo numa crescente a cada mês. Uhum. E até que no mês seguinte a gente já começou a ter lucro. E aí, alegria! É aquele lucro, claro, aquele lucro que retorna para investimento, né? Assim, mas Uhum. nossa, foi uma alegria muito grande. E a cada mês foi sendo uma alegria muito grande em ver os nossos resultados, mas não somente os resultados de faturamento, né? Porque aí tem a questão também do resultado dos nossos pacientes. Então, quanto mais eu vi assim que tinha ali alguma coisinha para mudar na estratégia, na parte de captação, investindo no marketing dessa forma, treinando melhor a secretária e tudo isso. Então, a gente vai avaliando assim. E é muita alegria em você poder olhar e ver que, poxa vida, tá sendo realmente da forma como eu imaginava e eu estou plenamente realizada com isso, né? E aí, assim, os meses não foram meses de crescente apenas após esse período que a gente começou a ter lucro. Aí, no mês seguinte, a gente teve uma queda. E aí, de novo, eu fiquei, meu Deus, como assim? Porque eu achava que depois que eu tinha começado a ter lucro, eu ia continuar tendo lucro todo mês. Não é assim, né? Então, veio um mês que teve queda. E eu fiquei, gente, mas por quê? O que foi que aconteceu, né? E aí, mais uma vez, reavalia aí o que foi que aconteceu, quais as estratégias e tudo. E uma coisa que hoje eu percebo é que, assim, existe a questão da flutuação, seria flutuação? Flutuação, A sazonalidade. sazonalidade, exato, dos meses, né? Existem meses que são piores, meses que são melhores, existem alguma estratégia que chama mais, faz com que venham mais pacientes, e aí no mês seguinte não teve a mesma estratégia, e aí vem menos pacientes. E isso também interfere, né, no nosso faturamento mensal também. Uhum. E, mas assim, no final das contas, é, eu acho que foi exatamente a mentoria que me fez conseguir parar e pensar assim, que calma,
não é uma jornada de subida simplesmente. Existem altos e baixos e faz parte. E é normal isso, né? Coisas que são importantes também de se saber aí nesse processo. Sim. Se você tá, geralmente quem está nessa jornada de empreender, né, seja na medicina ou fora da medicina, é uma jornada bem solitária, né? Então, Uhum. se você está sozinho nessa montanha russa, você às vezes você desistir é mais fácil, né? Desistir é mais fácil, você pensa, não, quero isso para mim não. Vou voltar ali, vou ficar na minha estabilidade, Exatamente. né? Eu vou fazer a medicina que eu nunca sonhei, mas pelo menos eu. E aí por isso que é importante ter o grupo, né? A gente vai já, eu quero entrar um pouco na questão da mentoria. Mas antes tem uma pergunta aqui da Natasha. Ela está perguntando se tu tinha capital de giro, se tu tinha reserva antes, se tu tinha uma reserva ou se tu foi na coragem mesmo. Então, eu fui na coragem, mas assim, eu não fiz um investimento grande, tá, gente? Porque eu aluguei um espaço em que eu não precisei fazer reforma, então não gastei com arquiteto, eu não gastei com. Mobiliário. Eu gastei um pouco com mobiliário e com aparelho, né? Computador, papel de parede, logo, enfim, vasos, essas coisas, assim. Parte de acabamento mesmo, né? É, mas assim, enfim, isso não se compara com os custos de você ter que quebrar a parede, ter que contratar um arquiteto para poder ver questão de encanamento, tudo, porque até o local onde fica a pia, a vigilância sanitária implica, né? E aí, quando a gente foi fazer Uhum, a liberação da documentação, a vigilância sanitária chegou lá, olha, precisa ter uma pia aqui. Aí uma pia aqui, mas tipo assim, a arquiteta veio, já tinha vindo, né? Não quando a gente alugou, mas quando a gente alugou, a gente já sabia que o projeto tinha sido feito para uma clínica, né? Já funcionava uma outra clínica lá. Então, que essa parte estava tudo ok, né? Aí ela, uhum, não, é porque agora, por causa da pandemia, tem que ter uma outra pia aqui. E a pia não pode ser assim, a pia tem que ser não pode ser de girar, tem que ser de apertar, não sei o quê. Então, assim, pequenos detalhes que a gente teve que ajustar, né? Mas não precisou ter o uhum, custo com o custo maior com o arquiteto. Então, assim, isso para mim foi sim. um fator muito importante, muito, para mim foi assim, extremamente importante. Porque você imagina se eu já estava ansiosa com 3 meses, não, Rodrigo? De, ai meu Deus, a clínica não está se pagando. Imagina só se eu tivesse que estar, se eu tivesse um compromisso de um investimento alto Uhum. a ser pago mensalmente por um período longo aí de alguns anos e ver aí os meses passando os custos da clínica, o faturamento da clínica não era suficiente para pagar os custos. Como é que fazia? Então, assim, Você encontrou um meio termo muito bacana, né? Porque você foi para um lugar seu sem fazer um super investimento, sim, né? exato. E Então assim, esse equilíbrio é interessante. tem gente que prefere realmente ir, e eu acho que quem já está programando isso com mais tempo é ótimo, né? Mas no meu caso especificamente, eu sei que financeiramente, se eu tivesse feito um investimento em algo meu a longo prazo, seria bem melhor, porque eu tenho custos altíssimos hoje, né, com a clínica por conta disso. Mas, Só, considerando que eu estava só, iniciando, pois é, só que hoje tu tem essa visão porque tu tem mais coragem, porque exato, tu já validou a parada que tu sabe que vai ter pacientes. exato, No início o medo da gente é, será que eu vou ter pacientes para pagar? Né? exatamente. Esse é o principal medo. E assim, Então, por isso, Natália, que a gente recomenda, assim, categoricamente, mesmo para quem tem dinheiro, mesmo que você tenha lá, você recebeu uma herança de 500 mil reais, a gente não recomenda que você pegue esses 500 mil e invista numa super clínica no hum, início. A gente recomenda que você pegue uma parte dessa verba e invista em educação. Aprenda marketing, gestão, comunicação, vendas, finanças, né? E aí, a partir do momento que você validar, que você começar a criar a sua marca, que você conseguir ter ali previsibilidade mensal como Natália, né? Aí há um ano e meio mais ou menos, né? Entre altos e baixos, mas uhum, aí pronto, depois que você tem essa confiança, eu penso que é um próximo passo assim para ti nos próximos anos, com certeza, Natália. Já pensar em fazer um planejamento para ter o teu espaço próprio, com certeza. sim.
E assim, eu sei que isso para mim foi essencial. Eu diria até porque, assim, sendo bem sincera, no que eu pensava quando eu montei a clínica, eu pensava assim, se não der certo, a gente fecha. É a pior coisa que pode acontecer, né? Se não der certo, a gente fecha e, tipo assim, vende o computador, vende as máquinas, vende, traz os objetos de decoração para cá, não tem problema não, porque não vai ter que ficar com o peso de estar pagando o Sim, financiamento de um imóvel, né? sim. Eu lembro sempre, quando a gente toca neste assunto, eu gosto sempre de falar nisso, porque às vezes as pessoas acham caro a educação, né? Poxa, mas a gente tem essa objeção aqui, por isso que eu falo muito, com muita tranquilidade, né, sobre isso. Poxa, mas um curso online, esse preço que vocês cobram por um curso online, e aí eu falo, não é só um curso online, né? A mesma coisa sobre a mentoria, né? E é uma pergunta que eu vou já te fazer, já te prepara aí. Poxa, mas tudo isso por uma mentoria? Mas como assim? E aí eu sempre gosto de contar essa história de uma colega médica, que é aí de Brasília, inclusive, também, que ela falou que investiu em torno de 2 milhões de reais, Natália. Eu não sei se você já estava, não sei se você estava nessa live, eu não sei se você já era professora CVM. Para quem não sabe, Natália hoje me ajuda aqui, junto com o João Paulo Melino, e em breve com a doutora Tami Cambraia também. Enfim, a dar o suporte aqui para os colegas que entram no CVM, no nosso curso, né, CVM. E ela, numa live dos alunos, ela falou, Sidney, eu investi quase 2 milhões de reais e hoje eu estou me matando de trabalhar para poder pagar esse investimento que eu fiz, sabe? Tipo, na verdade, antes de conhecer vocês, eu estava pensando já em desistir da medicina. Então, olha só, o quanto que a ignorância é cara, né? Ignorância, leia-se, o fato realmente de desconhecer algo. Uhum. Porque quanto que você não economizou, Natália? Quanto que você não está economizando? Você pode, hoje você já olha com outros olhos e pensa assim, poxa, esse valor Sim, aqui do aluguel, eu acho que eu já poderia, acho que, né? Eu acho que eu já me sinto à vontade agora para a gente colocar esse dinheiro aqui no financiamento, porque eu sei que ele vai se pagar. Mas, poxa, se você faz isso no início, como eu falei, às vezes você pode ter um resultado rápido, mas e se não tiver? E a pressão psicológica, né, Natália? Principalmente para quem está começando, de você ter aquela parcela alta muitas vezes, né? Você ter aquela. Aí entra muito a questão também pessoal, né? Os valores pessoais. Tipo, eu também não gosto de dever muito. Eu acabei de vender um apartamento aqui, que eu tinha um financiamento. Nossa, é muito bom. É uma sensação maravilhosa, sabe? Tipo, não sei se foi algo que eu herdei dos meus pais, mas eu não gosto de dever também. Entendeu? Pode ser que isso seja uma coisa particular, mas o fato é que se você for como eu e Natália, porque eu não sei se eu estou fazendo esse julgamento certo, Natália, para você tá? ia ser um peso mental, psicológico muito forte e essa pressão pode, por exemplo, tirar a coragem, tirar a ousadia, tirar a criatividade, né? E botar mais, principalmente nos momentos difíceis, botar um peso muito grande que poderia ter feito você desistir, né? Faz sentido isso? Total, total. E assim, eu não me arrependo em nenhum momento da decisão que eu tomei, porque por conta disso, porque às vezes a jornada teria sido muito mais pesada se eu tivesse esse compromisso de financiamento. Show de bola. Show de bola. Ó, só para finalizar esse assunto, se a gente for parar hoje, as maiores empresas do mundo, pessoal, como Google, Facebook, Amazon, são empresas que são gigantes mundialmente, mas começaram numa garagem, começaram pequeno. Então você pode começar pequeno e ir expandindo. Eu não tenho dúvida que em breve Natália vai ter aí um quarteirão na Asa Norte. Olha aí. Que bom. Natália, e aí, beleza, vamos falar um pouquinho da mentoria então. E aí, pode ser sincera, tá? A gente, só para deixar claro, a gente não combinou nada, tá? É, e aí você estava tendo resultados interessantes, muito acima da média, para ser bem honesto com todo mundo, tá? E, e aí surgiu a oportunidade de fazer a mentoria esse ano. E aí, inicialmente, eu já vou abrir aqui.
não era uma coisa que está nos seus planos, né? Não, não era. E eu vou te dizer por quê. Assim, primeiro, porque quando surgiu a oportunidade da mentoria, surgiu outra oportunidade também, que era de fazer a mentoria do médico digital, né? Hum, Surgiu os dois juntos. Então, pesando na balança para mim, eu falei, não, é muito mais interessante para mim aprender uma coisa nova, que já era algo que uhum, eu estava pensando, né, em me aprofundar, do que entrar num grupo que vai ser uma continuação de um curso que eu já fiz, né? uhum, E assim, mesmo sim. sabendo que o curso foi ótimo, o curso me destravou demais em muitos aspectos, né? O curso me fez dar um grande passo na minha vida, que foi de ir lá e ter coragem de montar a minha própria clínica. Mas eu não sabia exatamente o que que era que ia ter de novo. Eu imaginei que seriam encontros onde seria repetido o que já estava sendo dito no curso, né? Uhum, Talvez com outras palavras, mas assim, é aquela coisa, viu? E assim, eu sei que isso é não é algo desejável, não, mas eu admito que foi mais ou menos o meu pensamento. Mas eu já vi esse filme, sabe? Já vi esse filme. E sim. aí seria uma continuação do filme que, assim, eu pensei, não, com certeza vai ser bom, mas se eu tiver que escolher, considerando que tem que fazer um investimento financeiro para isso, se eu tiver que escolher entre aprender uma coisa nova e só tá revendo o mesmo filme, assim, eu vou escolher fazer uma coisa nova. Show. Legal. E, e hoje, depois de ter feito a mentoria 2021, inclusive você já renovou para a mentoria 2022, o que que você diria, né? O que que você me responderia no caso assim, por que pagar um ticket alto para o que que muda? O que que muda? O que que muda do CVM para a mentoria? Acho que seria bom tu responder essa pergunta, porque acho que é uma pergunta dos colegas. Como assim? O que que vai ser diferente? Por que que faz sentido isso? Será que faz sentido para mim? Será que vai me ajudar? Olha, poderia dizer que muda tudo, viu? Não que muda tudo do que a gente está vendo, mas que muda tudo do que você está vivendo, né? E assim, para mim, a mentoria é... Nossa, eu não sei nem explicar isso com palavras direito, viu, Wilder? Não sei nem explicar isso direito, mas assim, vamos tentar organizar isso em palavras, né? O curso, ele traz informações. Tá ali os vídeos, tem ali os encontros de tira dúvidas. Mas a mentoria, ela é a parte de você estar colocando em prática e expondo ali o que deu certo e o que não deu. Só que não é somente a sua experiência sendo respondida pelo professor, né? Ou a sua dúvida sendo respondida pelo professor, que é como funciona mais ou menos os encontros, né, do curso. É uma troca de experiências em que você conta a sua experiência, o que deu certo, o que deu errado. E você escuta o feedback não somente do professor, mas também dos colegas. E você escuta as experiências dos colegas, o que deu certo e o que deu errado. E você escuta também as outras dicas. Então, assim, é um compartilhamento de experiências dentro da medicina que eu nunca vi igual. Nunca vi igual em faculdade, em residência, de discussão. Nunca vi igual. Às vezes a gente chega até a discutir a respeito de pacientes, né? Assim, obviamente não de condutas, né? Porque são colegas de especialidades diferentes, mas do que fazer em determinada situação. Aconteceu situação X, o paciente ficou insatisfeito por conta do atendimento da secretária, a secretária não soube lidar com determinada situação, ou vou colocar aqui o meu exemplo. Deu um problema com o meu sistema eletrônico e aí eu estava puxando os cabelos. O que que faz? Porque a gente não tem experiência, né? Então,
Numa hora dessa, assim, ter ajuda é uma coisa que faz diferença demais. E assim, eu não sei realmente como teria sido diante aí desses altos e baixos, que foi a jornada do ano de 2021, altos e baixos na clínica. Eu não sei como teria sido não ter esse apoio, porque quando chega no alto, a gente tá tipo, uau, que legal, e a gente quer compartilhar isso, e é muito bom você compartilhar e ter o retorno, parabéns, é isso aí, vai melhorar. E aí você fica, agora vai melhorar, e no mês seguinte não melhora, piora, no mês seguinte Agora eu você já fica sei, mais. né? Agora eu já Hã? sei, agora eu já sei, agora eu sou bom, eu Exato, não preciso mais de exato. ajuda. Aí no mês seguinte, o que que acontece? Aí vem um vale, né? Vem uma baixa, e aí você fica desanimado, você fica preocupado. Acontecem situações de computador, de secretária, de relacionamento, tudo isso, relacionamentos dentro da clínica, né? Que eu falo, como funcionário, tudo. E aí você vai lá e você compartilha, e tem alguém que já passou por isso, que tá te contando, olha, aconteceu algo semelhante com isso, e o que eu fiz foi assim, assim, assim. E, e assim, é basicamente como se você tivesse alguém da família, é assim que eu sinto, porque é assim que eu sinto o nosso grupo. É uma grande família, né? Então é como se você tivesse sempre alguém da família ali do lado que já teve experiências parecidas com a sua para te orientar. E E o melhor é que a gente não passa o Natal junto, né? Porque aí não tem briga. tem isso, né? Família é Mas bom, diz que família é bom unida, não reunida. Brincadeira, não Natália. reunida. A gente fica unido, então, a gente fica unido. E assim, é incrível como são pessoas que a gente nunca viu pessoalmente, mas que ganham o nosso coração porque a gente começa a conhecer a história pessoal de cada um, das situações, do porquê que cada um está querendo montar o seu espaço, porquê que cada um está querendo melhorar o seu atendimento, quais foram as experiências prévias que cada um teve, seja no atendimento de convênio, seja num atendimento público. E, enfim, você vai ali compartilhando essas experiências, é uma coisa assim fenomenal, é indescritível realmente. A força Que, que isso significa durante o processo. É uma força sem tamanho, assim. Eu acho que é isso a mentoria, é a força para poder nos sustentar durante o processo. que massa, que massa. Natália, então, acho que só pra gente, a gente falou lá no início, você falou que naquela época você se sentia frustrada, você falou de atender chegou a ter que atender 10 pacientes em uma hora, né? Falou até em preço de consulta, né? Eu queria que você fizesse agora um paralelo. Como é que está agora esses aspectos? Todos os aspectos por exemplo, é, de satisfação, como é que está, de atendimento, como é que você atende seu paciente hoje, enfim, como é que está a questão da remuneração, da qualidade de vida, enfim, esses aspectos que a gente fala aqui. Então, de satisfação, assim, é incrível. É incrível. Eu tô num momento onde eu me sinto, assim, muito realizada profissionalmente. Eu ainda trabalho em uma outra clínica onde eu atendo convênios, né? Mas, de fato, quando eu estou ali na minha clínica, ali no meu espaço, é um prazer muito grande em poder receber aquele paciente, botar uma música, perguntar qual é a música que você gosta e tomar um café com ele, porque às vezes a gente faz isso. Então, durante ali a consulta, a gente toma um café junto, ele toma um cafezinho e eu aproveito para tomar um cafezinho ali também, tornar esse momento mais contraído. Eu faço
o exame físico completo e eu pactuo com o meu paciente o que que ele quer que seja feito, né? E aí, assim, isso são coisas que, nossa, fazem uma diferença muito grande. Em o paciente olhar assim e falar, nossa, mas ninguém nunca me examinou. E os meus pacientes não são pacientes que estão me procurando como primeira opção, são pacientes que já são acompanhados há muitos anos, por muitos especialistas diferentes. E fala assim, nossa, ninguém nunca me examinou. E isso são, assim, pequenas coisas. Ninguém nunca tinha me prescrito uma medicação para me deixar sem dor, porque disse que não adiantava, né? Bom, mas, assim, e essa satisfação é uma coisa que, de fato, não tem preço. Eu atendo hoje, o meu tempo de atendimento é 1h30, chegando aí até a 2 horas de consulta, porque são pacientes que têm diversas demandas, né? Então, eu reservo um tempo maior exatamente para poder dar a atenção que é necessária, às vezes já fazer algum procedimento se for necessário, e deixá-lo bem à vontade. Então, eu aprendi a fazer a gestão da clínica, e isso, assim, é algo que é bem trabalhoso. Então, não é algo que vai fazer parte aí da rotina de uma forma que você não vai nem perceber. Não, não é assim. Tem que se dedicar realmente para a parte administrativa, isso é algo realmente trabalhoso, mas fazer as coisas do nosso jeito, para fazer as coisas do nosso jeito, ter essa realização, tem isso. Então, para tudo tem os prós e os contras. Eu acho que hoje eu estou trabalhando tanto quanto antes, sabe, Vitor? Eu não estou trabalhando menos, porque tem demanda, né? A agenda está Uhum. cheia, graças a Deus. E eu trabalho até às 20 horas, é o meu último horário, né? Então, o paciente chega às 20 horas e eu fico lá atendendo ele, mas isso é por escolha minha, tá? Eu trabalho sábado de Uhum. manhã também, por escolha minha, e eu falo que, assim, quando eu era acadêmica, estudante também, né, na época de cursinho, ninguém tinha horário para me atender, porque eu não podia de segunda, nem terça, nem quarta, nem quinta, nem sexta, nem sábado. Então, eu tinha que arrumar o horário de sábado do almoço ou o horário da noite, e eu me proponho realmente a atender esses pacientes assim, nesses horários. É... Mas, assim, o fato é que eu tô trabalhando esses horários porque tem paciente, né, que procura. Então, isso me deixa muito feliz. E hoje a gente já tem 6 meses, 6 meses pelo menos, que a gente não tem mais que se preocupar com a parte de pagar ou de pagar a clínica, né? O nosso faturamento ele já excedeu aí, nós temos lucro todos os meses e isso é extremamente gratificante, assim, a gente poder estar trabalhando e trabalhando muito, mas trabalhando no que gosta, trabalhando da forma como gosta e sabendo que a gente pode ser recompensado por isso. Que massa. Como é que você se sente hoje? Assim, 2 anos de CVM, um ano de mentoria. Como é que você se sente hoje? Assim, o sentimento que a gente falou, que você falou lá atrás, eu te ajudei aqui a só resumir, era frustração. Qual que é o sentimento que tu resumiria hoje? Realização, realização. Eu me Realização. sinto, eu me sinto realizada hoje, assim. E eu sei que, nossa, eu tô tão no início, né? Eu tô tão no início. Tá. E eu olho assim, nossa, eu quero estudar coisas novas,
dentro da minha área mesmo, né? Eu quero poder oferecer coisas novas para os meus pacientes, eu quero poder ter mais oportunidades de discussão de casos com a equipe maior, porque eu acho essa parte de ensino muito rica, isso agrega muito valor também no atendimento. Opa, deu uma paradinha, Natália. Opa, Deu uma paradinha. Voltou. 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 Sua imagem tá Paralisada? indo aqui. Oi, Indo? voltou? Tô te ouvindo. Opa, pronto. Então, assim, é isso. Eu me sinto realizada e eu acho que assim, ainda tem tanto para crescer, tanto para melhorar. E eu sou muito grata por tudo que eu aprendi, assim, por todas as experiências que você vem me proporcionou, que foram realmente incríveis. E eu imagino, assim, para o futuro, realmente, em poder expandir isso, né? Em poder dar acesso a mais pessoas e trazer pessoas que tenham essa mesma visão, né? A gente até tinha conversado sobre isso, assim, mas como é difícil a gente encontrar colegas que tenham essa mesma visão. Então, tem que ter feito CVM, né? Então, pessoal daqui do DF, façam o CVM para a gente poder compartilhar aí esse local de atendimento e essa paixão, esse amor pelo que a gente faz e transformar as vidas também dos nossos pacientes juntos, né? É isso. É isso. Natália, a, a tua trajetória, ela é muito inspiradora mesmo, muito mesmo, porque você tinha a maioria das objeções que os médicos que nos acompanham têm. Não sei fazer marketing, não tenho dificuldade com vendas, com precificação, com cobrar, não sei se funciona para mim, tá? Eu tenho uma especialidade diferente, não sei se funciona para o médico, não sabia por onde começar, né? E é muito massa ver que você foi quebrando uma objeção atrás da outra e que hoje você consegue aqui, como eu falei essa semana, você faz parte da solução agora, né? E pensando nisso, em fazer parte da solução, o que você diria para os colegas que estão, como você estava lá 2 anos atrás, não estava assim, para aqueles colegas que sabem que onde eles não estão satisfeitos, que eles estão se sentindo frustrados, e esses colegas que queiram não necessariamente trabalhar menos, né? Porque você está trabalhando muito, mas trabalhar com mais alegria, trabalhar com mais realização, ter lucro ali todos os meses e, mais importante, né? Que tudo isso está gerando transformação de verdade na vida das pessoas. É muito massa, eu acompanho vocês e eu vejo, né, a transformação que você tem gerado nos seus pacientes. O que você diria para eles? Então, eu diria que existem várias objeções, de fato, a serem quebradas, várias crenças a serem modificadas. E assim, para que haja realmente uma mudança, você tem que dar um primeiro passo numa direção diferente, né? Como o Wilder já citou aí, o Albert Einstein no início da live. Então, se você está aí num momento de insatisfação, é preciso tomar uma atitude diferente para poder mudar isso, né? E assim, existe uma saída, viu? Existe uma saída, então isso é algo que às vezes a gente, na ignorância mesmo, né? Como você falou também, não sabe que existem outras opções. E assim, exige investimento de tempo, exige investimento de dinheiro, exige
que você tenha persistência mental e emocional também. E assim, essa é uma Sim. das grandes transformações que o CVM me trouxe na minha vida, que foi entender que para poder ter o desempenho profissional que eu desejava, eu precisava organizar primeiro algumas coisas aqui dentro. Então, eu precisava organizar a forma como eu pensava, porque que eu tinha algumas crenças que estavam limitando aí o meu desenvolvimento, né? E o fato é que, assim, foi mirando aí na parte profissional, foi que eu dei uma grande virada, assim, na minha vida em todos os aspectos, né? Inclusive no aspecto pessoal. Porque o CVM ele é uma transformação que vai muito além de simplesmente fazer o seu consultório funcionar, de simplesmente fazer com que você viva do particular. Ele é realmente uma transformação que vai fazer com que você mude de dentro para fora. E isso é fantástico, assim. São poucas coisas hoje que conseguem realmente promover isso na nossa vida. Então, assim, se tiver dúvida, fica à vontade para me mandar mensagem. Tu não é atriz, não, né? Tu não é contratada do CVM como atriz, Não, não. O pessoal pode procurar no teu direct aí. Fala o teu direct pro pessoal. O teu, DRA, pode falar. o direct do Instagram, DRA Natália Valente, @gmail.com. Ô, gente, tô falando um e-mail, perdão, DRA nataliavalente.do. Uma coisa que vale muito a pena dizer é que quando a gente decide realmente fazer algumas coisas na nossa vida profissional para melhorar tudo, não é simplesmente você ir lá e tomar a decisão certa e saber que agora é só alegria. Não. É só alegria, sim, mas dentro dessa alegria existem também os momentos de tristeza. E, assim, estar nesse grupo é um apoio, assim, que não tem palavras para descrever isso. Se eu pudesse voltar atrás, eu faria de novo. E eu faria melhor só porque eu não teria demorado tanto para começar a assistir às aulas e aplicar o método, viu? Mas quando eu comecei, eu não tinha noção do que o CVM era capaz de transformar na minha vida, assim. E eu me sinto muito grata até por poder conhecer também os colegas que estão com a gente. São histórias São de vida, muitas histórias incríveis, né? incríveis. E todos de médicos incríveis que têm a paixão pelo que fazem, mas acabaram se perdendo no meio do caminho pelas circunstâncias, pelo ambiente em que estavam, pelos maus conselhos, muitas vezes, de outras pessoas, né? E eu senti muito isso logo no início, que assim, poxa vida, mas eu tive tantos maus conselhos na minha formação, eu tive tantos maus exemplos no ambiente em que eu vivia, e hoje eu vejo que é possível, sim, existem outras pessoas que pensam dessa mesma forma. E nós estamos, assim, realmente com um desejo muito grande de poder passar isso para vocês também, para quem quiser, né? Porque quando é bom, a gente tem que espalhar, né? Tem que mostrar isso, gente, Somos a de resistência, verdade. né, Natália? Somos a resistência do exercício da boa medicina, né? E que essa resistência cresça cada vez mais e que, quem sabe, né, a gente possa aí influenciar o atendimento de plano de saúde, enfim, o atendimento médico no Brasil, né? Quem sabe? Não sou muito, não creio que será a nossa geração, mas a gente está fazendo a nossa parte aqui, né? Uhum. Natália, o pessoal aqui tá mandando aqui, ó, tá dizendo que tua história é incrível, só da família CVM aqui, ó.
E só tem uma última pergunta aqui da Tati Letícia. Doutora, nos primeiros meses do seu atendimento, atendia quantos dias por semana? Acho que eles querem saber sobre essa questão da divisão entre... Como é que foi Então, essa migração, né, que você fez? gente, a migração, ela foi de acordo com a demanda. Então, eu comecei a atender num turno. Eu tinha um paciente só, era um paciente só, era um turno. No segundo mês, eu já tinha 7 pacientes, né? Então, eu fiquei atendendo, tinha dia que eu atendia um turno, tinha dia que eu atendia 2. Tinha semana que eu atendia um turno, tinha semana que eu atendia 2 turnos. E aí, assim, foi mais ou menos, eu fui aumentando um turno mais ou menos por mês. Aí, no terceiro mês, eu acho que eu comecei a atender 2 turnos fixos. Aí, no quarto mês, 3 turnos. Depois, 4 turnos. Aí, fiquei com 5 turnos por alguns meses. Fiquei por alguns meses com 5 turnos. Aí, comecei a atender 6, 7. E por aí vai, a partir da demanda. Agora, em novembro, eu abri mais um turno. E aí eu falei, não, mas agora fechou também, né? Não vou mais abrir nenhum turno, não, porque. Tá, então vamos fazer um paralelo, então, já que a gente foi por aí, pra gente não... Tu saiu de um paciente lá em junho de 2020 e a tua média de pacientes hoje são quantos? Mais ou menos. 15 a 25, porque assim, o meu número de pacientes é por sessão, né? Então, isso depende dos programas de acompanhamento que eu fecho. Uhum, Então, um paciente, ele ocupa 1 ou 2 horários por semana na minha agenda. uhum. Então, tá mais ou menos aí, entre 15 a 20 por semana, por mês. 15 a 20 por mês. Show de bola. Então, e esses 20 geram, só para deixar claro, a Natália hoje, a principal fonte de renda dela não necessariamente é a consulta, né? Como ela Não, trabalha é programa de acompanhamento. com acupuntura, né? E com Com outras técnicas. acupuntura, isso, acupuntura, infiltração, bloqueio, enfim, as técnicas específicas aí de tratamento de dor. Então, eu faço terapia por onda de choque, faço LED, mesoterapia. E aí, durante a consulta, a gente define ali o que vai precisar ser feito. E, assim, a minha consulta, eu fiz um reajuste agora na minha consulta, mas, assim, a minha consulta, ela não é a minha principal fonte de renda, não. Uhum. Sem dúvida, é o pai. PAI, para quem não conhece, pessoal, é o nome carinhoso que a gente chama para um método que a gente criou que chama Programa de Acompanhamento Intensivo, que nada mais é do que uma estruturação do seu pós-consulta. Por exemplo, no caso da Natália, ela já oferece a possibilidade do paciente, por exemplo, fechar um programa de sessões já pré-estabelecidas, né? Isso, em Onde... que está incluso o pai. Aí, assim, claro que nem Exatamente. todo mundo tem indicação de fazer o pai, né? Para quem tem indicação, Para obviamente, quem né? tem indicação, E aí, Natália, eu queria aproveitar isso só para a gente finalizar, porque eu acho que isso aqui talvez para quem ficou aqui até o final, aqui é o insight mais valioso do ponto de vista técnico, tá? Estratégico, pessoal. Que é o seguinte: percebam que ela falou de 25 a 20 pacientes por mês. E aí, se você fizer uma conta de padaria, você vai pensar, pô, então ela tá ganhando muito pouco. E, na verdade, a Natália, ela tá ali. Se você for dar uma olhada na demografia médica, hoje, a maioria dos médicos hoje tem um faturamento médio em torno de 16 a 20 mil reais. E a Natália está bem acima disso, para não expor aqui ela. E qual que é a sacada? Qual que é o insight? O insight aqui não tem a ver com o número de pacientes que você atende. Tem a ver exato. com o seu ticket e principalmente com o serviço que você oferece e o resultado que você gera para ele. Eu tenho visto muitos depoimentos da Natália, ela compartilha com a gente, né? Dos pacientes falando disso. Nossa, eu melhorei muito rápido as dores que eu estava há muito tempo. Então, e aí quando você vai ficando cada vez melhor nisso, né? Quanto mais resultado você tem, aquelas pessoas começam a te indicar.
E hoje a Natália, que começou com a empresa de marketing, hoje ela até parou a empresa de marketing porque os pacientes hoje dela vêm de forma ou encaminhada por outros médicos ou por outros pacientes, porque ela já realmente tem construído aí o nome dela, a marca dela, e isso é muito poderoso. E isso, Natália, ninguém te tira. Ninguém. Isso é o mais poderoso. E sabe o que é mais poderoso do que isso? Se tudo der errado, sei lá, ou se você quiser mudar, voltar para o Piauí, por exemplo, você consegue começar tudo de novo. Entendeu? Porque agora você aprendeu, agora você sabe, você tem experiência, você sabe que não é nos primeiros 3 meses que você vai ter que esperar alguns meses a mais, mas você sabe do que funciona, você sabe do que as pessoas gostam, você sabe como gerar valor para os seus pacientes. E isso, minha amiga, isso não tem preço. Por isso que a educação tem que ser realmente algo que tem que ter investimento, Exato. sabe? Por isso que a educação ela tem realmente que ser caro mesmo. Eu sou muito grato por ter pago um dos cursinhos mais caros lá de Teresina. Eu sou muito grato por ter pago a minha escola particular quando eu não tinha dinheiro. Eu sou muito grato por ter pago. Eu sou muito grato por estar fazendo um MBA de marketing, que eu estou pagando algumas dezenas de milhares de reais. Eu sou muito grato. Por quê? Porque a educação me tirou da classe D, sei lá, para a classe A. A educação me deu dignidade, a educação me deu liberdade, a educação me deu uma casa, um lar, uma família. Então, se você acha que a educação é cara, experimente a ignorância. Tá? Então, Natália, parabéns mais uma vez, obrigado